A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu digo igreja porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no meio, e nós somos mais do que 2 ou do que 3. Amém? Já faz algum tempo que eu não prego, irmã Jeane bem sabe. Tanto é que eu estava conversando com ela sobre essa situação. Mas, dentre tantas palavras que, ao abrir da Bíblia, o Senhor me traz, o Senhor me trouxe uma específica ao meu coração para trazer a mensagem nessa tarde. E antes, de iniciar a palavra, é claro que eu desejo estar orando, apresentando ao Senhor a palavra, para que o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração. Amém? Querido Deus e glorioso Pai, diante da Tua presença, Senhor meu Deus, eis aqui a Tua serva. Nessa hora eu quero clamar ao Senhor em nome do Senhor Jesus, o Seu Filho amado, para que, segundo a Tua vontade, o Senhor venha trazer a Tua mensagem, aquilo que o Senhor almeja falar em nossos corações nessa tarde. Eu peço que o Senhor prepare o coração de cada irmã, que o Senhor prepare o discernimento espiritual e para que o Teu Espírito Santo seja evidente, Senhor. Que a graça, a honra e a exaltação seja somente para o Senhor e para o Seu nome. E que todas nós possamos dizer amém, regozijando na Tua promessa e crendo que só o Senhor é Deus. Amém? Irmãs, eu quero trazer a palavra que se encontra lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 24, que vai tratar acerca do caminho de Emaús. Eu acredito que a maioria de nós, para não dizer todas nós, conhecemos bem essa passagem, já ouvimos algumas pregações referente a ela. Contudo, já faz alguns dias que o Senhor trouxe ao meu coração a observação sobre essa palavra. E hoje, o Senhor me trouxe alguns tópicos que eu desejo tratar aqui com vocês. Amém? A palavra que está lá no livro de Lucas, novamente, capítulo 24, para quem quiser acompanhar enquanto ouve o áudio, se encontra a partir do versículo 13 até o verso 19, e em seguida nós vamos dar um pulinho até o capítulo 25 ao 27. Amém? Vamos iniciar a leitura. E a palavra do Senhor, ela diz assim: E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam ter com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes respondeu: Quais? Lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora a gente pula lá para o verso 25 ao 27, que diz assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicaram-lhe em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Amém? Irmãs, eu peço perdão por alguns erros na leitura. Estou um pouco nervosa. Mas eu creio que o Senhor é Deus para colocar no abrir da minha boca, segundo a vontade do Espírito Santo para conosco nessa tarde. E eu vou começar tratando acerca do que a própria palavra já diz
em que iam, né, dois daqueles homens que serviam a Jesus, que conheceram a Jesus, que andaram com Jesus e viram suas obras, os seus milagres, os seus feitos, os seus ensinamentos. E eles iam conversando, né, de Jerusalém para Emaús, e no meio do caminho eles começam a interagir e a conversar acerca de tudo que tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito, né, isso é conjectura minha, que no meio daquela conversa eles deviam estar falando: nossa, nós esperávamos que ele era o Cristo, nós acreditávamos que ele fosse o Cristo, que ele fosse o Messias, que ele fosse o escolhido para trazer a liberdade, a libertação ao nosso povo. E dentre si, eles podiam estar cogitando isso, né? Mas agora ele morreu, nós tínhamos a esperança em um Cristo que viria, que nos traria liberdade, porque essa era a esperança de Israel. Naquele tempo, as pessoas esperavam um Messias que ia chegar e iam tirar Israel das garras dos romanos. A maioria das pessoas de Israel esperavam um Cristo que iria libertá-los da opressão daquele inimigo, da opressão do povo romano. Eles esperavam um Cristo que iria dar para eles liberdade física, liberdade financeira. Eles esperavam um Cristo que iria dar para eles a liberdade apenas aqui na terra. Eles achavam que quando o Messias viesse, quando o Cristo viesse, eles iriam estar sobre todas as nações e ninguém mais os dominaria. Então era essa a liberdade que eles esperavam quando o Cristo viesse. E imaginem só, enquanto o povo de Israel esperava um Cristo que iria trazer essa liberdade física, chega o Messias, que de início já nasce em uma manjedoura, que de início já nasce em um lugar totalmente escasso. E ele traz em si não a riqueza humana, mas a riqueza espiritual. E no fim das contas, ainda para completar, ele morre. Ele acaba sendo assassinado. E ali eu imagino esses dois homens pensando assim: nossa, nós esperávamos a liberdade. Esse homem era um homem de Deus, mas infelizmente ele veio a padecer, ele veio a morrer. E agora, o que será de nós? O que será de Israel? Conjectura minha, eles poderiam até estar pensando que ele não fosse o Cristo. E nesse momento, a palavra vai dizer que enquanto eles caminhavam e eles conversavam sobre esse assunto, né, por que ele morreu, ele era homem de Deus e acabou caindo em uma armadilha e acabou morrendo, se fosse o Cristo não teria morrido, porque o Cristo veio para salvar, o Cristo veio para libertar. E essa libertação, como eu já falei, eles esperavam que fosse física, apenas física. E aí o Senhor Jesus decide entrar na conversa. Olha que coisa maravilhosa. E quantas vezes isso acontece, né? Jesus decide entrar na conversa e ele chega ali na companhia daqueles homens. A Bíblia não vai dizer em que direção eles vinham, em que direção Jesus vinha, mas a Bíblia vai dizer que ele chega junto daqueles homens para caminhar com eles durante todo aquele percurso. E aí a palavra vai dizer que Jesus entra no meio da conversa, né? Jesus entra no meio da conversa para poder trazer esclarecimento. E aí nessa tarde eu já trago uma pergunta para que a gente venha analisar acerca da nossa trajetória, da nossa caminhada com Cristo. Será que nós estamos esperando apenas um Cristo que irá nos libertar dos nossos problemas físicos, apenas dos nossos problemas emocionais, apenas dos problemas que acontecem no meio da nossa família, no meio do nosso casamento, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela? Será que esse Cristo que esperamos é apenas para isso? Para trazer a libertação, apenas para livrar a gente de problemas que acontece aqui no nosso meio? Ou nós estamos também esperando por um Cristo que, além de nos libertar dos nossos problemas físicos que há nesse mundo, mas também vai nos levar para a glória? Então essa é a nossa primeira reflexão dessa tarde.
Que Cristo nós estamos vendo? Nós estamos olhando para que Cristo? A esperança do nosso coração está em esperar qual Cristo? Apenas aqueles que Israel esperava? O libertador das coisas físicas? Ou o grande libertador das coisas físicas e principalmente das espirituais? Amém? E aí a palavra vai dizer que o Senhor Jesus começa a caminhar com aqueles homens. E aqui existe uma observação muito grande por conta que Jesus chega e é interessante porque aqueles homens eles olham para Jesus, eles olham para a face de Jesus, mas eles não conhecem, eles não o reconhecem. Eles não o reconhecem como o Cristo, aquele que andou com eles, aqueles a quem eles viram fazer todas as obras. E aqui é onde está o segundo ponto para a gente observar. A palavra vai dizer que eles estavam com os olhos como se fechados. Os olhos deles estavam como fechados. A Bíblia vai dizer que os olhos deles não estavam fechados, mas estavam como fechados. Amém? A situação estava tão agravante para eles. A situação estava tão sem esperança, estava tão agravada, que eles estavam com os olhos como se fechados. A palavra vai dizer que ali eles não conseguem conhecer Jesus. Eles andam com Jesus, caminham com Jesus, conversam com Jesus, mas os olhos deles estavam como fechados. E aqui o Senhor vai trazer a segunda grande reflexão para nossas vidas. Como andam os nossos olhos? Como estão os nossos olhos? Nós podemos estar correndo o mesmo risco daqueles homens naquele momento, de estar andando com Jesus, conversando com Jesus, caminhando com Jesus, mas os nossos olhos estão como fechados para não o conhecer. Quando nós direcionamos o nosso pensamento, o nosso coração apenas para os problemas dessa terra, quando nós focamos a nossa mente apenas para o problema, apenas para a situação, apenas para aquilo que é impossível, apenas para a enfermidade, apenas para a dor e para o choro, nossos olhos ficam como fechados. Nesse momento a gente pode até estar caminhando com Cristo, falando com Cristo, desabafando com Cristo, mas os nossos olhos não conseguem contemplar a face do Senhor para a conhecer. E aqueles homens, naquele momento, eles começam a caminhar com Jesus, conversar com Jesus, e eles não reconhecem a voz naquele momento, nem eles conseguem conhecer a face do Senhor, e eles já tinham visto a face do Senhor. E a palavra vai dizer que os olhos deles estavam dessa maneira. E quantas, amadas irmãs, quantas vezes os nossos olhos estão fechados para não conhecer a face do nosso Deus? Quantas vezes nós nos dedicamos em olhar para o tamanho do nosso problema, para o tamanho da nossa aflição? Quantas vezes nós nos dedicamos a ficar com a nossa mente presa, o nosso coração cheio de preocupação, pensando como será, pensando por que aconteceu, pensando como que vai resolver, pensando, mas se fosse do Senhor não teria acontecido, porque eu tomei essa decisão, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque Cicrano, porque Beltrano. A gente foca tanto no problema que Jesus ele está até do nosso lado. Ele pode até estar do nosso lado, mas nós olhamos para ele e não o conhecemos. A gente ajoelha para orar, fala com Deus, mas não o conhecemos. Então, clamar ao Senhor para abrir os nossos olhos, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos em que são mais, onde a situação está agravada. Amém? E a palavra vai dizer, continuando com a pregação, a palavra vai dizer que eles continuaram ali naquele caminho e eles começaram a falar para Jesus, a ponto de perguntar, né? Quem és tu? Tu és apenas um peregrino de Israel, não sabe o que está acontecendo? E aí o Senhor Jesus ele vem com uma grande palavra. Ele pergunta assim, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha, gente, meu Deus, que sensibilidade do Senhor. Um Deus tão poderoso, tão grande, tão supremo, tão soberano. E aí ele começa a se importar
com a nossa necessidade. Olha a sensibilidade de Cristo Jesus aqui, olha que misericórdia que se renova todos os dias. Ele está caminhando com eles, ele percebe que eles não estão vendo, eles não estão o conhecendo, eles estão ali entre si, questionando o motivo da morte de Jesus, por que o Cristo que eles esperavam tanto morreu. E Jesus ainda se importa com a tristeza daqueles homens. Ele se importa com aquela aflição, com aquela angústia que está levando o coração deles a ficarem tão aprisionados na tristeza. E ele começa a perguntar, o que vocês estão conversando? O que vocês estão sentindo? Por que vocês estão tristes? E agora eu quero trazer para vocês mais uma coisa. Aqui nos mostra, o Senhor deseja nos falar nessa tarde que Ele quer ouvir, além dele querer ouvir os seus problemas. Nós vamos começar primeiro por essa parte. O Senhor deseja ouvir os seus problemas. O Senhor deseja que você apresente para Ele as suas necessidades, mostre, converse, se derrame diante do altar e não tenha vergonha de falar aquilo que você se envergonha tanto de ser ou de ter feito. Jesus, ele se importa, o Pai, ele se importa em ouvir o seu problema, apesar de saber do problema. E quantas vezes nós temos essa falsa sensação de, o Senhor sabe de tudo. Sim, Ele sabe de tudo, mas Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que deseja ouvir da gente qual o problema que nós estamos tendo, qual a situação em que estamos vivendo, o que tem abalado e entristecido o nosso coração. E olha como o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele nos olha diante das nossas fraquezas. Porque o Senhor estava diante da fraqueza daqueles homens que estavam tão angustiados que os olhos deles ficaram fechados para não conhecer a face do Mestre. E até mesmo quando a nossa angústia é tão grande, quando a dor do nosso coração é tão imensa que os nossos olhos estão fechados, quando a gente não consegue ver que Cristo está do nosso lado, aleluia, a gente pode até não estar vendo que Cristo está do nosso lado, está caminhando conosco. A gente acha que está sozinho, porque existem momentos na nossa vida em que achamos que estamos sozinhas. A gente acha que Cristo não está conosco, que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não se importa. Aleluia! Existem angústias que são tão fortes na nossa alma, existem dores que são tão intensas, que nós não conseguimos ver que Cristo está do nosso lado, que Jesus está caminhando conosco enquanto somos peregrinos nessa terra, aleluias. E ainda assim, o Senhor, Ele decide ouvir as nossas orações, Ele decide ouvir as nossas petições. O Senhor, Ele deseja ouvir o gemido e o clamor. O Senhor deseja que nós nos achegamos a Ele para explicar as aflições do nosso coração, assim como diz a palavra, apresentai diante de mim todas as vossas ansiedades, porque sou eu, a Renemenícia. Sou eu que cuido de vocês. Sou eu que cuido de vós. Eu tenho ouvido o seu choro, o seu clamor, as suas orações na madrugada e os seus gemidos inconsoláveis. O Senhor é aquele que tem assistido, aleluia, a angústia do nosso coração,
naquele lugar, lá no íntimo, no oculto, aonde ninguém consegue chegar, a labarácia, o Espírito Santo de Deus, ele chega e ele entende a dor, ele entende o gemido, ele entende a angústia, e ainda que nós não venhamos a ver que ele está do nosso lado, ele permanece conosco no caminho. O Senhor é aquele que permanece conosco no caminho, aleluias. O Senhor é aquele que percaminha a mesma trajetória conosco, alalabarai, aleluia, Jesus. Ele está com você trilhando essa caminhada. E aleluias, e o Senhor, ele se importa, ele disse para aqueles homens, o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? E o Senhor, ele vem dizer nessa tarde, eu me importo com a tua tristeza, eu me importo com a tua angústia. Quem disse para você que eu estou longe? Ei, eu estou perto, eu estou caminhando com você, eu estou vendo a angústia do teu coração, eu estou vendo a necessidade que você tem. Eu quero ouvir da sua boca aquilo que você deseja me falar, mas eu vou além das suas palavras, eu vou além daquilo que você pode falar, eu vou no íntimo e no oculto do teu coração. Eu posso enxergar a tristeza, a angústia, a dor e o sofrimento que está no íntimo do teu coração, onde ninguém pode ver. Eu, o Senhor, vejo, aleluias. E o Senhor pergunta para aqueles homens e eles começam a falar. Tu és apenas um peregrino, homem. Tu não sabe nada do que está acontecendo em Israel. E o Senhor ainda diz quais são os acontecimentos. Me contem. Às vezes é essa nossa oração diante do Senhor. Pai, o Senhor está vendo. Pai, o Senhor está ouvindo o que estão dizendo sobre mim. Pai, o Senhor está vendo o que está acontecendo e Ele está dizendo, eu estou vendo, mas eu quero que você me conte. Meu filho, me conta, vem. Porque intimidade é conversar com o Senhor, é explicar o que está acontecendo, apesar de saber que Ele já sabe, amadas. Aleluias. Aleluias. E dessa tarde o Senhor está dizendo, eu sei de toda a tua história, mas se apresenta diante de mim porque eu sou teu pai. Eu quero ouvir da sua boca o que você tem para me falar. Eu quero ouvir da sua boca. Eu quero levar o meu espírito a sondar o teu coração. Eu quero levar o meu espírito aí no íntimo e no oculto, arrancar essa dor, curar essa ferida, arrancar, Senhor, alanamanai, essa raiz de amargura, te deixar curada, reverência. Oh, Deus maravilhoso, Ele é aquele que se importa. Aleluias, o Senhor quer curar, aleluias, o Senhor quer curar nessa tarde. Curar angústias que vêm de muito tempo, aleluias. O Senhor é bom. E naquele caminho em que Ele continua caminhando com aqueles homens, e eles começam a contar o que está acontecendo. E o Senhor escuta, e o Senhor ouve toda a história. O Senhor escutou toda a história. Mas naquela hora em que eles terminaram de explicar toda a situação, o Senhor Jesus, ele começa a se revelar. Ali ele começa a se revelar e ele começa a dizer o que está no versículo 25. Honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. É como se ele estivesse dizendo assim, ei, vocês conhecem a minha palavra, vocês conhecem o que os profetas disseram, vocês conhecem tudo, está escrito, tudo sobre mim estava escrito, mas o seu coração é nércio, vocês têm agido com falta de sabedoria. E que corações tardios para compreender que a minha palavra se cumpre. Aleluias.
Verso 26, ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? O Senhor estava ali agora questionando aqueles dois homens. Ele disse: agora eu escutei tudo que vocês tinham para dizer, toda a tristeza do coração de vocês. Vocês deixaram claro que acreditavam em um Cristo que vinha salvar Israel. Vocês acreditaram em um Cristo que vinha apenas libertar dos romanos, que vinha apenas libertar do cativeiro romano, que vinha apenas libertar as finanças de vocês. Vocês não entenderam aquilo que os profetas disseram. E a minha palavra? Aonde fica a minha palavra? A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens realmente eles não entendiam. Eles esperavam um Cristo, mas não um Cristo que fosse morrer na cruz do Calvário. Um Cristo que fosse passar 3 dias morto. E aí Jesus começa a falar. Mas e o que a palavra dizia? Mas e o que a palavra diz? Mas quais são as minhas ordens? Mas quais são os meus preceitos? Mas quais são as minhas profecias? Mas o que o meu Pai deixou escrito para vocês? Cadê a observação da palavra? Cadê? Aonde está aplicada a palavra? E aqui o Senhor nos traz mais um questionamento. Tu guarda no coração aquilo que o Senhor trouxe a você. Aleluias. Aquilo que o Senhor já falou a você. Você traz no seu coração, você guardou no seu coração a promessa que um dia Ele fez. Você guarda no seu coração qual é o tamanho do teu Deus, porque a palavra revela, aleluia, a palavra do Senhor revela qual é o tamanho do nosso Deus. A palavra revela quem é aquele que nós servimos. Ele é temível, poderoso. Ele é general de guerra, Senhor Deus forte na batalha. O braço dele é forte e onipotente. Quem pode livrar da mão do Senhor? Quem pode se levantar contra o Senhor dos exércitos e permanecer de pé? Aleluias. Em que Deus você tem crido? A palavra do Senhor nessa tarde nos questiona em que Deus nós temos crido. Aleluias. Nós olhamos para o tamanho do problema, para o tamanho do nosso Golias, do Golias que nos enfrenta, e nós dizemos: é grande demais, é impossível acontecer, e nós limitamos o Senhor. Nós dizemos que o Senhor não é onipotente o suficiente para fazer aquilo que para a gente é impossível. Para o homem é impossível, mas para o Senhor não existe nada. Nada que o impeça de agir, nada que o impeça de fazer, nada que o impeça. Não existe nada que possa limitar o nosso Deus. E nessa tarde o Senhor pergunta: qual é o Deus da palavra? Essa palavra que você tem lido diariamente, qual é o Deus dessa palavra? Quem é o Deus que tu serve? Aleluias! Quem é o Deus que tu serve para que tu venhas limitar o poder e a graça e a honra que Ele tem? Jesus é lindo. E será que nós temos guardado no coração aquilo que um dia o Senhor nos disse que faria? A palavra do Senhor vai falar de um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, que conhece o oculto e o escondido. E Ele foi lá, Ele desceu ao inferno e tomou a chave da mão do diabo, aleluias. Esse é o nosso Deus, é o Deus que venceu batalhas inumeráveis, é o Deus que por intermédio de um anjo matou 170 mil, aleluias. O nosso Deus derrubou muralhas, abriu o mar vermelho. Então por que limitar o tamanho de um Deus onipotente como esse? Quem é o teu problema diante do Senhor dos exércitos? Quem é o teu problema diante do Senhor, do grande Eu Sou, do grande Elohim, El Shaddai, Adonai, Alamanai, Kandoremenai? Quem é o teu problema diante do grande Eu Sou, do guarda de Israel, do grande El Shammah, Alamanai, Kandoriamaná? Quem é o teu problema diante do grande Adonai? Quem é o teu problema diante do grande Emanuel, o grande leão da tribo de Judá?
aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem é o teu problema e quem é que se opõe a ti para vencer o grande general de guerra? Fala para mim quantas vezes foi vencido o general de guerra. Fala para mim quem é o nome daquele que ganhou peleja e batalhas contra o general de guerra. Não há, porque não há outro como Deus, não há outro como o grande Senhor de Israel, aleluias. Só o nosso Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Aleluias, e toda honra e toda glória seja dada a Ele, todo joelho se dobre para adorar o Senhor dos exércitos, aleluias. Mas em quem você tem crido nessa tarde? Em quem? Quem é o grande? Quem é o grande diante das pelejas e das batalhas? Mas aonde fica a palavra do Senhor quando os problemas batem na tua porta, quando a enfermidade chega? Quem é o Deus que você serve quando a situação está tão insuportável que você não consegue suportar mais? A quem você tem clamado, mulher? A quem você tem clamado quando a situação aperta dentro do teu peito e você acha até que vai morrer? Quando o problema com teu marido acontece, em quem você tem crido para ir lá e resolver? Quem é o cabeça do teu marido, mulher? Aleluias! Quem é o pai dos teus filhos? Quem é aquele que os criou? Alamanai! Quem criou os teus filhos dentro do teu ventre, mulher, foi o Senhor dos exércitos. E quem é o problema que agora está enfrentando os teus filhos para que o Senhor dos exércitos não entre em ação e não faça uma reviravolta? Aleluias! Vamos deixar de ser hipócritas e acreditar em um Deus que está apenas na Bíblia. Muitas vezes nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas e nós acreditamos apenas quando ouvimos uma pregação. Às vezes nós acreditamos no Senhor apenas quando estamos felizes ou quando o milagre bate na nossa porta, quando acontece um milagre dentro da nossa casa, na nossa família, nós dizemos: o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Mas quando o problema chega, aleluia, quando a situação ruim aperta, nós não temos a sabedoria nem a fé de Jó para dizer: eu recebi o bem de Deus e agora posso também receber o mal. Aleluias. Quando o problema e a situação agrava dentro da nossa casa, quando aquilo que não queríamos que acontecesse, acontece, quando nós somos afrontadas, humilhadas, quando a situação bate de frente com o nosso orgulho, será que nós realmente conhecemos o Deus de Israel? Será que realmente estamos servindo o Senhor da palavra, o Senhor da Bíblia, a quem nós recorremos? Nós ficamos cegos, não conhecemos a sua face, ou muitas das vezes não lembramos que o Senhor Deus é aquele que opera sobre todas as coisas. E quantas vezes nós nos limitamos diante dos nossos problemas, nós ficamos tão afligidos que nós perdemos a noção. E aí, nessa hora, a nossa hipocrisia se mostra, porque nós nos revelamos pessoas de pouca fé. Quantas vezes nós pregamos, nós falamos de Jesus e nós, diante da alegria, diante do bem-estar, nós chegamos para as pessoas e dizemos: o Senhor é Deus, o Senhor é bom, Ele faz, Ele acontece. Quando nós chegamos diante de enfermos, de doentes, ou até mesmo daqueles a quem evangelizamos, nós dizemos: o Senhor é único, o Senhor é poderoso, Ele pode fazer, Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode trazer, Ele pode salvar. Mas quando a situação aperta, quando nós estamos dentro da situação, muitas das vezes nós não lembramos da palavra. Nós não lembramos do Deus da Bíblia. Nós esquecemos do Deus da Bíblia. E aqui esses homens têm esquecido. Eles esqueceram do que as profecias falavam acerca do Cristo. E aí, nessa hora, o Senhor começa a explicar para esses homens: mas não é assim que tinha que acontecer? Não era dessa mesma forma? Não foi assim que eu deixei claro através dos profetas? Aleluias! E nessa hora,
O Senhor começa a trazer de lá, desde o livro de Moisés até aquele presente dia, tudo que a palavra dizia acerca do Cristo, de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a angústia, e até mesmo da morte, até mesmo dos 3 dias sepultado, aleluias. E nessa tarde o Senhor, Ele nos traz esse questionamento diante da tua dificuldade. Tu lembras do que a palavra diz? E o que a palavra fala a nosso respeito, crente? O que a palavra fala a respeito dos servos do Senhor? A gente está acostumado a um evangelho Nutella, um evangelho de que tudo vai ficar bem, de que todas as vitórias nós vamos conseguir, de que nós vamos vencer de maneira humana. Quando eu falo que todas as vitórias nós vamos conseguir, é porque existem 2 maneiras de ganhar a vitória, irmãs. Existem 2 maneiras, existe a maneira física e humana, que é aquela onde seremos sempre honrados, sempre estaremos por cima, sempre estaremos ganhando, sempre estaremos bem aos olhos dos seres humanos, mas existem as vitórias espirituais, aquelas que vêm do reino, que vêm direto do trono de Deus. E as vitórias espirituais, irmãs, nem sempre irá coincidir com as vitórias físicas, com as vitórias humanas. Nós podemos dizer, por intermédio dos apóstolos, dos discípulos, a maioria desses homens morreram a fio da espada. Outros morreram, como o apóstolo Paulo, morreram decapitados, perderam a sua cabeça a fio de uma espada. E qual a vitória desse homem humanamente, irmãs? Quando você olha para o apóstolo Paulo, decapitado, aleluia. Qual a vitória humana que você pode ver? Quem você pode ver que seja ímpio, que possa olhar para isso e dizer que aquele homem venceu, aquele homem foi assassinado, aleluias. Mas nós sabemos qual a vitória que ele alcançou, assim como ele disse, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, aleluias. Aquele homem teve vitória espiritual porque a salvação dele estava garantida, o lugar dele diante do Senhor estava garantido. Então que não venhamos nos acostumar com esses evangelhos Nutella de que a gente sempre vai vencer de uma maneira humana, sempre vai estar por cima da carne seca, sempre vai estar bem, sempre vai estar com dinheiro, sempre vai estar lá no topo. Porque o próprio Jesus foi aquele que disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, vocês vão lutar, vocês vão ter combates, vocês vão estar enfrentando os vossos inimigos espirituais. A nossa vitória, irmãs, é vitória espiritual. Algumas vezes o Senhor vai nos dar algumas vitórias físicas, vai dar sim. Mas as nossas grandes vitórias são aquelas que são conquistadas espiritualmente. E infelizmente o mundo não reconhece essas vitórias. Aleluias. Então nessa tarde o Senhor deseja fazer tudo isso, irmãs. Abrir os nossos olhos espirituais. Entender que Jesus anda conosco na caminhada. Ouvir os nossos problemas. E no íntimo do nosso coração escutar o gemido e a angústia. Mas principalmente fazer a gente entender que as nossas vitórias são vitórias espirituais e que Ele é Deus e que diante dEle não existem limites. Amém? Eu agradeço a vocês, peço perdão, na verdade o áudio ficou enorme, né? Mas essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa tarde para a igreja do Senhor. Amém? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos trazer graça, poder e misericórdia, que a bondade e a benignidade do Senhor esteja sobre o nosso coração constantemente. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.